tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, DCA 0212. Na aula de hoje, a aula 11, nós iremos ver alguns conceitos e estratégias para projetar gramáticas livres de contexto, tá? Então, a gente vai ver como projetar essas gramáticas a partir de gramáticas mais simples e gramáticas menos complexas e chegar em gramáticas que são relativamente complexas, que não são regulares e assim por diante, tá bom? A gente vai ver também um tópico bem importante, que é o tópico de ambiguidade. Esse tópico em si, ele é bem interessante, porque mostra que a construção de cadeias através de gramáticas livres de contexto pode gerar cadeias ambíguas ou pode gerar gramáticas que são ambíguas. A gente vai ver esse conceito no final da aula, ou creio que no segundo vídeo, dependendo da extensão desse vídeo ficar, tá bom? Então sentem na cadeira e vamos começar a nossa aula de hoje. O projeto de gramáticas livres de contextos, eles requerem um certo grau de criatividade, requerem um certo grau de experiência com o assunto, tá? Mas existem algumas estratégias que vocês podem ter, que vocês podem desenvolver, que são bastante úteis para vocês utilizarem, para vocês terem um conhecimento de como criar essas gramáticas, tá bom? Mas um pouco antes disso, vamos considerar alguns exemplos de como fazer isso através de gramáticas livres de contexto e utilizando esses exemplos como base para fomentar o conhecimento de vocês de como projetar essas gramáticas, tá bom? Então, considerando o exemplo para todos os exemplos que a gente vai fazer aqui, o nosso alfabeto vai ser sempre A ou B. Então, esse primeiro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é um exemplo bem simples, que a minha linguagem é constituída apenas do símbolo A, tá? É importante que se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês ficarem não estiverem dominando bem o assunto de gramáticas livres de contexto, para todos os exemplos que eu vou utilizar aqui, façam as derivações de algumas cadeias que pertencem a essa gramática, que podem ser geradas a partir dessas gramáticas livres de contexto, tá bom? Então, voltando. Como eu estava falando, aqui nesse exemplo 1, nós temos uma linguagem simples que é composta apenas de um símbolo, de um caractere A. Então, a gramática, ela é bem óbvia, né? Que é a minha variável inicial, S aqui, ela pode ser substituída pelo símbolo do meu alfabeto, pelo caractere que representa essa cadeia simples, que representa o meu símbolo simples, que faz parte do meu alfabeto ou da minha linguagem. Da mesma forma, temos para a linguagem com apenas a cadeia vazia. Então, voltando para a nossa cadeia vazia, o que a gente tem é, quando a minha linguagem é unitária, seja ela apenas com o símbolo A ou com a cadeia vazia, ou se fosse aqui B também seria da mesma forma, a gente produz regras da minha linguagem livre de contexto contendo apenas uma transição ou apenas uma substituição, que é meu caractere inicial, ou minha variável inicial, na verdade, meu símbolo não terminal, ela pode ser substituída por um dos símbolos terminais, seja A, nesse primeiro caso dessa primeira linguagem, ou seja a cadeia vazia, que é o caso dessa segunda linguagem. Uma outra linguagem que é um tanto simples também de se obter é a linguagem que é o nosso alfabeto, que é basicamente os símbolos que pertencem ao nosso alfabeto. Nesse caso, A e B. Então, para essa linguagem com duas cadeias, a gente tem uma regra de substituição composta de S, que pode ser substituído por A, ou substituído por B, conforme a gente tem aqui. A linguagem ela é composta pelo nosso alfabeto, que são as cadeias de A e de B apenas. Aqui são os dois símbolos terminais. A e B, que são o nosso alfabeto. Então, a regra de substituição vai ser S, que pode ser substituído por A, ou S, que pode ser substituído por B. A barrinha, lembre-se que a gente falou na aula passada, a barrinha representa OU. Então, S pode ser substituído por A, ou S, que pode ser substituído por B. A linguagem 4 é composta por uma concatenação ou operação estrela sobre
a cadeia A, ou sobre o símbolo A. Então, isso representa que teríamos uma concatenação de qualquer quantidade de símbolos A's, seja de 0 até o infinito, até o número que eu desejar. Então, fazendo essa concatenação, para fazer essa concatenação, a gente cria duas regras na nossa gramática livre de contexto, que a nossa variável inicial pode ser substituída por ela mesma concatenado com A ou pela cadeia vazia. O que isso significa, no final das contas? Significa que minha variável inicial pode ser substituída por outra variável inicial concatenada pelo símbolo A. Esse símbolo A vai sendo acrescentado no final de cada cadeia, e assim eu vou tendo uma cadeia maior sendo expandida pelo lado esquerdo. Da mesma forma, a gente poderia colocar o S do lado direito e ir expandindo a minha cadeia pelo lado direito, que é o que está representado nessa outra regra, dessa outra forma. Aqui são duas gramáticas diferentes, porém elas são equivalentes. A gente diz, assim como a gente dizia para expressões regulares, que gramáticas livres de contexto, expressões regulares livres de contexto, AFNs, máquinas, também são ditas equivalentes quando reconhecem ou representam a mesma cadeia. No caso de gramáticas livres de contexto, é bem semelhante, só que a gente fala no quesito de gera. Duas gramáticas são equivalentes quando eles geram a mesma cadeia, ou podem gerar as mesmas cadeias. Neste caso aqui, essas duas gramáticas, S substituído por SA ou Epsilon, e S, que pode ser substituído por AS ou cadeia vazia, essas duas gramáticas elas são ditas gramáticas equivalentes, tá? Elas vão gerar exatamente as mesmas cadeias. A única diferença entre elas é onde eu estou acrescentando os símbolos As ou a cadeia vazia. Neste caso aqui, eu acrescento à esquerda do primeiro símbolo A, e nesse caso aqui, eu acrescento à direita dos símbolos As, tá? O exemplo 5 aqui, ele é bem interessante também, que ao invés de a gente ter uma cadeia vazia como critério de parada da minha gramática, quando a gente está utilizando a operação de mais, a gente obriga a ter pelo menos um símbolo A na minha cadeia. Então, o símbolo A, ele exclui a cadeia vazia. Então, no meu critério de parada, ao invés de ter o símbolo da cadeia vazia, eu vou ter o símbolo A que eu quero, que faz parte da minha cadeia, que faz parte do meu alfabeto em geral, né? Então, S pode ser substituído por SA ou pelo símbolo A. E da mesma forma que eu não vou estar repetindo, isso aqui é verdadeiro, o mesmo comentário que eu utilizei para AS equivale a todas as cadeias que a gente está utilizando e todas as gramáticas que estão aqui representadas nos nossos exemplos, tá? Não vou estar repetindo porque a análise é semelhante, então, para não ficar extenso as minhas explicações. Vou me restringir à explicação dessa. O que é que está acontecendo aqui? A minha variável inicial ela pode ser substituída por SA ou pelo símbolo A. Então, toda vez que eu quiser acrescentar um caractere da minha direita ou da minha esquerda, eu faço a substituição de S por A, e assim eu vou acrescentando à esquerda e aumentando o tamanho da minha cadeia. Se eu quiser uma cadeia simples, eu utilizo o critério de parada direto de S, pode ser substituído por A. Se eu quiser caracteres ou cadeias contendo dois símbolos As, três símbolos As, eu vou concatenando SAs. SA, depois SA, depois SA, e assim sucessivamente. De novo, se vocês ficarem com dúvidas de como essas cadeiras geram, como essas gramáticas livres de contexto geram as cadeias, façam os exemplos de derivação, simulem as derivações de algumas cadeias, tá bom? A gramática 6, o exemplo 6 que a gente tem aqui, dessa linguagem, que é composta pelo nosso alfabeto estrela, é basicamente todas as cadeias que estão presentes no meu alfabeto. Para fazer isso, a gente utiliza S. Pode ser substituído por SA, ou por SB, ou pela cadeia vazia. Dessa forma, eu vou acrescentando
símbolos A's e B's, conforme eu vou fazendo a substituição das variáveis S por SA ou por SB. Eu vou acrescentando nas minhas cadeias esses caracteres de acordo com a minha substituição. E utilizo o critério de parada da cadeia vazia por permitir também a geração da cadeia vazia através da operação de estrela. O que é diferente da operação de mais, né, que a gente já mostrou. A operação de mais exclui a cadeia vazia e diz que nossas operações, nossas cadeias geradas têm que ter pelo menos um caractere, seja ele A, seja ele B, de acordo com a minha linguagem. Neste caso aqui, como estamos trabalhando com todo o alfabeto, então A e B+, eu excluo o símbolo da cadeia vazia e vou utilizar apenas o nosso alfabeto, seja ele A ou B. Então S pode ser substituído por SA, SB, A ou B. Pode ser substituído por utilizando qualquer uma dessas regras. E assim eu formo todas as cadeias do meu alfabeto, tá? Vamos deixar um pouco mais complexo, porque ainda está fácil, e fazer essa linguagem que eu acho bem interessante. Essa linguagem 8, que são cadeias que começam e terminam com o caractere A ou com o símbolo A. Tá? Essa expressão ela pode ser dada por uma expressão regular dessa linguagem, que é a seguinte: A sigma estrela, A união com o símbolo A. O que isso quer dizer? Isso aqui na prática quer dizer que eu vou ter cadeias que começam com A e terminam com A, e o meio delas pode ser qualquer coisa. Eu não estou preocupada com o que está no meio. Então eu posso colocar qualquer cadeia, qualquer sequência de caracteres, desde que eu force ela começar com A e force ela terminar com A. E aqui a gente tem união com o símbolo A. Por quê? Porque por vacuidade a gente tem que cadeias unitárias elas começam e terminam pelo mesmo caractere. Então faz parte sim dessa linguagem, tá bom? A gramática livre de contexto a gente pode quebrar em duas partes como alinhamento de duas linguagens, que é a seguinte: nosso S ele pode ser entendido como a concatenação do caractere A com a linguagem sigma estrela aqui representada. E como é que é feito o sigma estrela? O sigma estrela ele é feito dessa seguinte forma, aqui representado pelo nosso 6. 6 é SA ou SB ou a cadeia vazia. Então, da mesma forma, a gente vai fazer aqui A concatenado com sigma estrela, T, TA ou TB ou a cadeia vazia, concatenado com o símbolo A. Tá? Então, isso aqui vai forçar que a cadeia sempre comece com A. No meio, ela pode ter qualquer uma dessas opções, posso crescer ela da forma que eu quiser, pode ter qualquer configuração que eu quiser, e que ela termine sempre pelo caractere A. Uma outra forma de fazer, ou para finalizar essa GLC, a gente precisa incluir a regra que permite a união com o caractere A apenas, que é permitir que a minha variável inicial escolha direto o caractere ou o símbolo A logo de cara. Então a gente tem que incluir essa regra de S indo para A. Lembrem-se, para representar a linguagem com apenas um caractere, eu utilizo a regra S pode ir direto para A. A linguagem com apenas um caractere, S vai direto para A. E dessa forma, o que a gente tem é isso aqui, ó. S A, TA, que é essa primeira linguagem, ou essa primeira gramática livre de contexto em si, ou S, que pode ser substituído direto pelo símbolo A, tá? Então isso aqui já mostra pra gente como fazer a operação de união entre duas gramáticas livres de contexto. A primeira gramática livre de contexto que a gente tem é essa mais complexa, que é A sigma estrela A. Essa aqui. E a outra gramática livre de contexto que a gente tem é essa contendo apenas um caractere simples, ou um símbolo simples de S, que pode ser substituído por A. Dessa forma, a gente tem essa gramática
livre de contexto aqui que representa justamente essa linguagem cadeias que começam e terminam com o símbolo A. O exemplo 9, a gente tem que cadeias que começam e terminam com o mesmo símbolo. Essa linguagem em si, ela pode ser quebrada em duas linguagens menores. A primeira, que leva em consideração todas as cadeias que começam e terminam com o símbolo A, e a segunda que representa ou que contém cadeias que começam e terminam com o símbolo B. Então a gente tem essas duas linguagens e L que pode ser vista como a união dessas duas linguagens. Então L1 união L2, no qual L1 são as cadeias que começam e terminam com A e L2 cadeias que começam e terminam com o símbolo B. Logo, basta construir uma GLC que reconheça LU união L2. E como a gente faria isso? A gente faria, primeiro, uma gramática livre de contexto que reconhecesse L1 e depois uma gramática livre de contexto que reconheça L2, que é como a gente tem aqui. S1, que reconhece cadeias que começam e terminam com o símbolo A ou ATA, lembrando que o T é a operação estrela sobre o meu alfabeto, T, que pode ser substituído por TA ou por TB ou pelo símbolo vazio, e S2, que são cadeias que começam e terminam por B. S2 pode ser substituído por B ou por BTB. Esse T, novamente, a operação estrela, como seria o mesmo? Esse T aqui e esse T aqui, eu posso utilizar a mesma variável, tá? E o que resta, depois de definido S1 e S2, é criar uma variável inicial que permita eu ir para S1 ou ir para S2, onde S1 reconhece a linguagem 1 e S2 reconhece a linguagem 2, tá? Então, esse exemplo é bem interessante porque mostra como fazer a união entre duas linguagens livres de contexto. Como é que a gente faz isso? A gente inclui uma nova variável, uma variável S, que leva para cada uma dessas linguagens. S vai levar para S1 ou S leva para S2. Dependendo da minha escolha, eu formo cadeias que começam e terminam por A ou cadeias que começam e terminam pelo símbolo B. Tá? O exemplo 10 ele é bem interessante porque ele mostra para a gente uma linguagem que ela não é regular e mostra também a capacidade de gramáticas livres de contexto em representar linguagens que não são regulares, tá? Lembre-se, essa linguagem ela não é regular porque eu precisaria me preocupar com o que está acontecendo na esquerda ser igual com o que está acontecendo na direita. Então, a quantidade de símbolos As presente na esquerda, no primeiro pedaço da minha cadeia, teria que ser igual com a quantidade de símbolos Bs que está presente ou que está acontecendo no lado direito, na segunda parte da minha cadeia. E como a FNs não conseguem trabalhar dessa forma, não conseguem ler pedaços diferentes da cadeia, essa linguagem não seria regular. Tá, existe outro teorema, tem um teorema do bombeamento que vocês podem ler no livro do CIPSE na seção 1.4, que explica melhor quando uma linguagem não é regular, vocês conseguem provar que uma linguagem não é regular, mas que não é conteúdo dessa disciplina ainda, tá bom? Voltando para o nosso exemplo, divaguei um pouco, mas voltando para o nosso exemplo. Essa linguagem em si, ela não é regular, como eu já falei com vocês, e para formar ela, eu teria símbolos As elevado a N, então N símbolos As e N símbolos Bs, Bs elevados a N, com N sendo maior ou igual a zero. É bem interessante se a gente substituir o número N, obter as cadeias, para a gente ter um exemplo, ter uma noção das cadeias que podem ser representadas ou que podem ser formadas através dessa gramática livre de contexto. Então, fazendo n igual a zero, a gente obteria a cadeia vazia, teria 0 símbolos As e 0 símbolos Bs, então cadeia vazia. Se fazer n igual a 1, teríamos a cadeia AB, n igual a 2, AABB, n igual a 3, AAABBB, e assim sucessivamente. O que a gente tem no final das contas, então,
já que toda palavra não vazia de L pode ser descrita recursivamente a partir de palavras menores também pertencentes a L, a gente pode denotar um WN sendo igual a ANBN para N maior ou igual a zero. Fazendo essa operação, fazendo a escrita dessa forma, substituindo o N por 0, 1, 2 e 3, a gente vai obter as cadeias que podem ser formadas pela linguagem ANBN. Utilizando o caso base como W0, ou seja, substituindo o N aqui por 0, a gente vai ter A elevado a 0, B elevado a 0, igual a cadeia vazia, para novamente N igual a 0. Fazendo a substituição de N agora por 1, a gente teria a cadeia AB, que pode ser escrita como AW0B. Note que esse W0 aqui representa a cadeia vazia que estaria entre cada símbolo, pode estar entre cada símbolo, tá? Por vacuidade. Então, A, cadeia vazia, B. Então, AB na prática. Se eu vou escrever um W2, substituindo aqui N por 2, a gente teria A elevado a 2, B elevado a 2, igual a AABB. E isso aqui, utilizando AB, que pode ser escrita como W1, faço essa substituição, AW1B. W3, da mesma forma, eu substituiria o N por 3 e eu obteria A elevado a 3, B elevado a 3, obteria a cadeia AAABBB. Note que, se eu pegar dois A's e dois B's, eu tenho exatamente a cadeia W2. Isso descreve uma recursividade. Se eu tenho um caso base, que é minha cadeia vazia, eu posso escrever as demais cadeias com base nesse caso base. Então, W1 seria AB, e entre o A e o B, eu teria minha cadeia vazia. W2, eu teria o W1, que poderia ser escrito na forma da cadeia vazia, e assim sucessivamente. Isso seria verdade, isso é verdade, para qualquer número de N maior ou igual a zero. Ou seja, a gente pode escrever o Wn como sendo da forma Wn é igual a cadeia vazia se o N for igual a zero, ou Wn igual a ANBN se N maior que zero. Ou então ainda da forma AWN menos 1B. Logo, a gramática livre de contexto que a gente vai obter, ela tem que ter essa estrutura recursiva, ela tem que englobar essa estrutura recursiva que é permitida pela nossa linguagem A elevado a N, B elevado a N, tá? E como fazer isso? Basta colocar a estrutura dessa forma, como está representada aqui no slide. S pode ser substituído por AS, BS. Note que eu tenho uma recursão dessa linguagem, dessa gramática livre de contexto, sobre essa variável S, onde toda vez que eu acrescentar um A, eu acrescento também um B no final e um S no meio. E o caso base seria a nossa cadeia vazia. S pode ser direto à cadeia vazia, no caso do N igual a zero, ou seria nosso ASB, aí eu teria uma recursão, chamando o S novamente, e esse S substituído pela cadeia vazia, eu teria a cadeia AB, A concatenado com a cadeia vazia, concatenado com B, e aí sim eu teria a cadeia AB com N para 1. E assim sucessivamente, né? Lembrando, isso é verdade para essa expressão que a gente tem de A, N, B, N, tá? A gramática livre de contexto é bastante poderosa por permitir essas recursões. Ela permite eu fazer essa recursão sobre as variáveis, sobre a variável inicial, sobre as demais variáveis em si, para aí obter cadeias que não são necessariamente descritas por expressões regulares, como é o caso dessa cadeia, das linguagens dessa cadeia ANBN, tá bom? Novamente, se vocês não entenderam, eu sei que é um pouco mais complexo aqui, já que mexe com recursão, que não é um tópico muito simples de ser entendido. Então, façam as derivações para essa gramática, que vocês vão obter exatamente essas cadeias para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e assim sucessivamente. Então, vamos para o nosso último exemplo, nosso exemplo 11,
que seria a linguagem AM, BM, CN, DN, para N e M maior ou igual a zero. Note que essa linguagem ela pode ser descrita como duas linguagens diferentes e a concatenação dessas duas linguagens. L1, que representaria AM, BM, para M maior ou igual a zero, e L2, que seria essa linguagem aqui, CN, DN, para N maior ou igual a zero. Como L seria a concatenação dessas duas linguagens, de L1 e L2, basta fazer a gramática L1, que represente L1, e a gramática que represente L2, cada uma dessas gramáticas, e depois fazer a concatenação das variáveis iniciais dessas linguagens. Então, por exemplo, a gente teria aqui um S1 que representaria ou reconhecesse a linguagem L1, A, S1, B e ou a cadeia vazia, a estrutura recursiva que reconhece AM, BM, ou a estrutura recursiva que reconhece C, S2, D, que reconhece essa linguagem L2. E depois acrescentamos uma variável inicial, S, para essa linguagem maior, para essa linguagem L, que contém a concatenação de S1 com S2. Lembrando, S1 é a gramática que reconhece L1 e S2 é a gramática que reconhece L2. Se vocês ficaram com dúvidas nessas duas linguagens, é só voltar para o slide anterior que vocês têm a representação e como fazer uma linguagem dessa forma de AN-BN, tá? Bom, a gente viu nessa aula alguns exemplos de linguagens livres de contexto simples e que a gente pode formar linguagens mais complexas a partir da concatenação ou da operação de união dessas linguagens mais simples. Agora resta para a gente saber algumas conversões que são possíveis ser feitas com gramáticas livres de contexto, para se obter essas gramáticas mais complexas ou gramáticas que formam cadeias que são mais complicadas, tá? Então, inicialmente, cabe a gente conceituar que linguagens livres de contexto, em geral, elas são formadas por composições de linguagens livres de contexto mais simples. Como, por exemplo, se a gente tiver a linguagem aqui abaixo, que é a seguinte: 0 elevado a n, 1 elevado a n, tal que n maior ou igual a zero, união com 1n, 0n, com n maior ou igual a zero. Perceba que eu posso quebrar essa linguagem que é mais complexa em duas gramáticas mais simples, ou duas linguagens mais simples. A primeira, que seria 0n, 1n, tal que n maior ou igual a zero, ou essa outra linguagem que seria 1n, 0n, tal que n maior ou igual a zero. Então, a gente pode construir duas gramáticas para cada uma dessas linguagens, onde a gente teria, para a primeira gramática, ou para a primeira linguagem, a seguinte gramática: S1, que pode ser substituído por 0, S1 ou 1, ou a cadeia vazia, e S2, que pode ser substituída por 1, S2 ou 0, ou a cadeia vazia. Note que é bem semelhante, é bem parecido as duas, né? Na verdade, só troca a ordem dos dois símbolos terminais, o símbolo 0 e o símbolo 1, e forma uma gramática para cada uma dessas linguagens. Em seguida, a gente tem que acrescentar uma nova regra, que seria uma regra que leva para cada uma das variáveis iniciais de cada uma dessas gramáticas. Como aqui a gente só tem uma variável para essas duas gramáticas, então seria uma regra S que leva para S1 ou S2, que resulta na união dessas duas gramáticas, que resulta nessa operação de união. Então, acrescentando o S, a gente teria S, que pode ser substituído por S1 ou pode ser substituído por S2. Onde S1 reconheceria a linguagem formada de 0n e 1n, e S2 reconheceria a linguagem formada por 1n, 0n. Esse exemplo é bem interessante para mostrar a operação de união entre duas gramáticas mais simples para formar uma mais complexa. A gente poderia também fazer a operação de concatenação, por exemplo. A operação de concatenação bastaria, se eu quisesse concatenar uma cadeia com a outra,
basta uma gramática com a outra, melhor dizendo, a gente bastaria juntar as duas variáveis iniciais, S1 concatenado com S2. Isso faz com que a gente consiga projetar gramáticas livres de contexto mais simples ou para linguagens menos complexas para formar essa linguagem mais complexa, tá bom? Projetar uma GLC para uma linguagem regular é bem simples se a gente conseguir projetar um AFN ou um AFD ou uma expressão regular para ela. Então, no nosso caso 2 agora, a gente tem uma expressão regular ou um AFN ou um AFD para uma linguagem regular e temos que transformar essa linguagem regular em uma GLC. Ela é bem simples, basta seguir esses passos do algoritmo aqui, tá? Então, vamos inicialmente saber como fazer a conversão de um AFN ou AFD para uma GLC. Como é que é feito isso? Primeiro, a gente respeita esse primeiro passo, que é, o primeiro passo diz, crie uma variável RI para cada estado QI do nosso autômato. Então, cada estado do meu autômato vai virar uma variável da minha linguagem livre de contexto. Passo 2. Para cada transição rotulada de QI para QJ rotulada com o símbolo A, adicione uma regra RI. Pode ser substituída por ARJ para cada transição feita dessa forma. Então, se eu tiver uma transição do estado QI para o estado QJ, rotulado com o símbolo A, eu crio uma regra que leva de RI para RJ concatenado com o símbolo A. Para cada transição contendo o símbolo vazio, ou feito da cadeia vazia, adicionamos uma regra de RI para RJ da seguinte forma. Bem simples, RI pode ser substituída por RJ diretamente, tá? Isso se a gente tiver a cadeia vazia. Para cada estado de aceitação QI, adicionamos uma regra da forma que RI leva para a cadeia vazia. E se Q0 é o estado inicial, a gente torna o R0 a variável inicial da nossa gramática. Seguindo esses 4 passos, fica bem simples da gente transformar um autômato ou um AFN em uma linguagem livre de contexto. Então, por exemplo, dado essa linguagem W pertencente a A e B, ao nosso alfabeto, sendo todas as cadeias que contêm a subcadeia ABA. Vamos tentar fazer o AFD antes de passar o slide, tentar fazer o FD que represente ou que reconheça essa linguagem regular. Eu espero que vocês tenham conseguido obter o AFN que reconheçam essa linguagem de cadeias que contém a subcadeia ABA sobre o alfabeto A e B, estrela. Então, como seria isso? Seria um autômato com 4 estados, P, Q, R e S, e eu saio do meu P, que é o meu estado inicial, até o meu S, quando eu leio a cadeia A, B, A. A, B, A. Perceba que aqui a gente tem um FN por alguns motivos. O primeiro motivo, ou logo claro, que a gente vê é que não tem transições de Q e de R quando eu leio o símbolo A em Q e quando eu leio o símbolo B em R. Outro não determinismo está aqui, ó. Quando eu leio o símbolo A e estou no estado P. Estando no estado P, eu posso tanto permanecer em P fazendo essa transição, lendo o símbolo A, ou posso ir para Q, lendo o símbolo A. Então, temos esse não determinismo também. No mais, o AFD, o FN aqui é bem simples de vocês entenderem, bem simples de vocês verem a representação, e eu espero que vocês tenham conseguido realmente desenhar esse AFN, tá? Então, o primeiro passo para transformar um AFN em uma gramática livre de contexto é criar uma variável RI para cada estado QI do meu autômato. Então, para cada um dos estados do meu autômato, que eu chamei de P, Q, R e S, eu criei uma variável para o meu autômato, tá? O próximo passo, eu não sei se vocês lembram, mas seria para cada transição rotular
do estado para o outro, do estado QI para QJ, utilizando a transição, adicionar a regra RI para RJ, concatenado com o símbolo que rotula a minha transição. Então, por exemplo, aqui analisando a nossa variável P, que é a nossa variável inicial. De P, eu tenho uma transição. Essa transição rotulada pelo símbolo A. Então, eu acrescento a regra P leva para o estado P, lendo o símbolo A. P, A, P. Ou, ainda utilizando essa transição, eu posso utilizar o símbolo B. Fazendo essa transição, então, P ela pode ir para o estado P utilizando o símbolo B. P, então, pode ser substituído por Bzinho P, de pato. Uma outra transição que sai de P é P pode ir para Q, utilizando essa transição rotulada com o símbolo A. Fazendo isso, eu tenho P, A, Q. P pode ser substituído por A, Q. Tá? Em Q, eu tenho apenas uma transição que vai para R. Q indo para R, eu tenho que ler o símbolo B. Então, Q indo para R, lendo o símbolo B. Da seguinte forma. De R, eu saio para S, lendo o símbolo A, respeitando esse segundo passo. Então, R vai para S, lendo o símbolo A. E de S, por fim, eu tenho duas transições aqui, uma lendo o símbolo A e outra lendo o símbolo B, que sai de S e volta para S. Então, é uma recursão, na verdade, né? S concatenado A concatenado com S, ou B concatenado com S. S pode ser substituído por AS ou substituído por BS. Então, vamos para o passo 3, que é, para cada estado de aceitação QI, adicionar a regra RI indo para o vazio, a cadeia vazia. Então, aqui a gente tem apenas um estado de aceitação, que é SS. Então, a gente acrescenta a regra, essa regrinha aqui, que é S pode ser substituída pela cadeia vazia. E o passo 4, o último passo é, se Q0 é o estado inicial, torne a variável R0 a variável inicial da nossa gramática. Aqui, a gente já começou pelo estado P, então, basicamente, a gente já tornou, por ela ser a primeira regra, lembre-se, a primeira regra define a variável inicial. A variável que aparece na esquerda da primeira regra é a variável inicial. Da forma que a gente organizou aqui, a variável P já é a minha variável inicial, então esse passo aqui acaba que é só um complemento para a nossa transformação de uma FD ou uma FN para um GLC. Tá? Esses são os passos para transformar um AFN em uma GLC. Então, essa é a nossa gramática livre de contexto final, essa é a nossa gramática livre de contexto, que representa o que gera cadeias que contém a subcadeia ABA, tá? Qualquer dúvida, tenta fazer as derivações, tenta fazer as árvores de derivações para cada uma, para algumas cadeias que contêm ABA, para ver se vocês conseguem gerar essas cadeias da forma que a gente quer, tá bom? Qualquer dúvida também com relação a ela, fica bem mais claro, vocês adquirem bem mais experiência fazendo as árvores de derivações. Bom, vamos para esse outro exemplo, esse exemplo B, que é o seguinte. Nesse exemplo, a gente tem cadeias sobre o alfabeto A e B, que tem um tamanho 0 ou tem um tamanho 2 e comecem e terminem pelo mesmo símbolo. Então, se começar pelo símbolo A, tem que terminar pelo símbolo A. Se começar pelo símbolo B, tem que terminar pelo símbolo B. Aqui a gente tem uma FN um tanto quanto simples. Vocês conseguem reconhecer ou construir essa FN de forma bem simples, bem fácil. Que temos o seguinte. O estado inicial S, quando eu leio o símbolo A, eu vou para o estado Azão. Quando eu leio o símbolo B, eu vou para o estado Bzão. E posso ficar no Azão lendo os símbolos As e Bs. Quando eu estou no Azão, e leio um símbolo A, eu posso tanto permanecer no A, quanto ir para o estado Z, que é o estado de aceitação. Quando eu estou em Bzão, quando eu leio o símbolo B, eu posso permanecer em B, ou
e para o estado Z, que é o estado de aceitação. Tá, tudo bem. Aqui não vou analisar mais essa FN, vocês já estão cansados de saber analisar ela. Se eu pedisse, por exemplo, para vocês me darem a descrição formal dela, vocês conseguiriam me dar. Então vamos fazer o que essa aula se propõe, que é transformar essa FN em uma gramática livre de contexto. Primeiro passo, transformar todos os estados em variáveis. Então a gente vai ter 4 variáveis, uma variável S, uma variável A, uma variável B e uma variável Z. Segundo passo, para cada transição da forma do estado Q, QI para o estado QJ, rotulada, a gente inclui uma transição ou uma substituição, uma regra de substituição da seguinte forma. Do estado S pode ser substituído pelo símbolo de transição concatenado com o nosso próximo estado. Para ficar mais simples, eu já vou mostrar o resultado de todos os passos, que é o seguinte para essa AFN, onde a gente tem os estados ou as variáveis S, A, B e Z, que são os meus estados, ó, S, A, B e Z, e para cada transição a gente inclui uma regra com uma concatenação do símbolo da transição. Nesse caso aqui, a gente tem de S vai para A, lendo o símbolo Azinho. Então, S para Azão, lendo o símbolo Azinho, essa regra. E de S para B, Bzão, lendo o símbolo Bzinho, ou B minúsculo. S, Bzinho, Bzão, S, Bzinho, vou para Bzão. Da mesma forma, a gente tem de A para A, que seria essa transição aqui, lendo esse símbolo A, seria a concatenação de A com Azinho A, ou lendo o símbolo B também poderia ser essa transição, então incluo essa regra, Bzinho, Azão, ou de A eu posso ir para Z lendo o símbolo A. A vai para Z, lendo o símbolo A. Uma outra regra, ou uma outra, seria para o estado B, ou para a variável B. B, ele posso permanecer em B utilizando essas transições de A para B, então B pode ser substituído por AB ou BB, AB ou BB, ou ainda eu posso sair de B e ir para Z lendo o símbolo Bzinho, que seria dessa forma, dessa regra aqui. B pode ser substituído por Bzinho Z, fazendo essa transição, e seria essa regra. E Z não tem nenhuma regra ainda. O terceiro passo é, para cada estado de aceitação, incluir a regra do estado para a cadeia vazia, que é o caso que a gente tem S, que é um estado de aceitação, então a gente inclui a regra de substituição por vazio, e Z também seria um estado de aceitação, então a gente inclui a transição para o vazio. E por fim, o quarto passo, o último passo, é tornar a variável, o estado inicial, como minha variável inicial, que é o que a gente já faz aqui logo no começo. Nessa regra aqui, a gente já tem que essa variável S é a nossa variável inicial. Tá? Então, essa é a conversão desse AFN e dessa linguagem regular em si para gramática livre de contexto da seguinte forma. Uma outra forma é fazer a conversão da expressão regular em uma GL6. Lembre-se que sempre que eu falo de expressões regulares, eu penso naqueles 6 casos da definição formal, que é quando a expressão regular é apenas um símbolo A ou a cadeia vazia, semelhante, que é o que a gente tem nessa primeira regra aqui, ou no primeiro passo da substituição da gramática livre de contexto, que é, se a minha expressão regular é apenas um símbolo, então a gramática equivalente seria composta da regra de S, que pode ser substituído para A. E da mesma forma aconteceria para o caso da cadeia vazia. Se a expressão regular é composta de uma expressão regular menor união com a outra expressão regular, a gramática livre de contexto equivalente seria S
pode ser substituído por S1 ou S2, no qual S1 e S2 são as variáveis iniciais de uma gramática livre de contexto equivalente para R1 e R2. Então, eu teria duas, assim como eu tenho para expressões regulares, que eu tenho duas expressões menores que formam a operação de união para formar o R, eu teria para gramáticas livres de contexto. Eu posso ter um S1 e um S2, cada um que reconhece ou que gera as expressões regulares R1 e R2 e faço a operação de união apenas acrescentando as regras de S para S1 ou para S2, aqui dependendo da escolha que eu faço das minhas substituições, eu obtenho a expressão regular R1 ou a expressão regular R2. E da mesma forma a gente tem para a operação de concatenação, se R é uma concatenação de R1 e R2, a gramática livre de contexto seria uma concatenação de S1 e S2. Lembrando, S1 seria a gramática livre de contexto que reconhece ou que gera R1, e S2 seria a gramática livre de contexto que reconhece ou que gera as cadeias em R2. Se minha expressão regular é a operação de estrela, então o GLC equivalente seria S1S ou a cadeia vazia. E se R é R1 mais inho, a operação de mais, GLC equivalente seria S1, S ou S1. Perceba a recursão que a gente tem quando a gente está fazendo a operação de estrela. Sempre que a gente faz a operação de estrela ou operação de mais, a gente tem uma recursão da própria variável com ela mesma. Então, S vai gerar S1 e S vai gerar S1 e S. E aqui o que diferencia é a outra regra de substituição, que quando a gente tem a operação de estrela, a gente permite a cadeia vazia, e quando a gente tem a operação de mais, a gente não permite a cadeia vazia. E aqui tem um exemplo que ilustra bem como fazer a conversão das expressões regulares utilizando o GL6 e utilizando essas regras que a gente definiu aqui. Então, a expressão regular, A união B estrela ABA, ela pode ser formada por essas regras aqui, ou essa gramática livre de contexto. Onde a gente tem S, T, A, B, A, perceba, esse ABA aqui cairia nessa primeira regra aqui, que são expressões regulares mais simples, ou expressões gramáticas livre de contexto mais simples, contendo apenas um caractere, um símbolo ou uma cadeia. Então, eu posso chamar A de Azão, B de Bzão e A, eu não preciso chamar de outra variável, posso utilizar A mesmo, de A. E criaria as regras. A pode ser substituída por Azinho, Bzão pode ser substituído por Bzinho. Agora a gente tem que se preocupar com isso aqui, ó, que é a operação estrela e a operação de união de A, união B. A união B seria essa regra aqui que está representada por U. U seria A ou B. Isso representa a operação de A, união B, tá? E agora, a gente tem a operação de estrela dessa operação. A operação de estrela seria o quê? A operação de estrela seria T, aqui eu substituo tudo isso aqui por T, onde T seria a minha variável U, que é essa que representa a operação de união de A, união B, com o próprio T. Então, assim eu consigo concatenar quantas vezes eu quiser A ou B, ou nenhuma vez, que é a operação de estrela se propõe. Sempre que eu estiver fazendo a operação de estrela, eu tenho uma outra variável, a variável mais interna, concatenada com a própria variável, ou a operação ou a cadeia vazia, que é exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem a operação mais interna U, que é a operação de união A, união B, que resulta nessa variável ou nessa regra de substituição. A operação de concatenação com a própria variável, que diz
a variável estrela, que define a variável estrela, a operação estrela, melhor dizendo, ou a cadeia vazia. Eu sempre posso optar por parar a operação estrela conforme eu tiver a quantidade de símbolos que eu desejo. Então, novamente, e com isso eu crio uma variável S que contém toda essa operação que une a concatenação de cada uma dessas variáveis iniciais de cada uma dessas linguagens. Inicialmente, eu tenho as variáveis ABA, que são as variáveis mais simples, que definem essa primeira regra, ABA. Depois, eu faço a operação de união, estou fazendo de mais simples para indo mais complexo. A operação de união seria U, A ou B. Depois, a operação de estrela. A operação de estrela, novamente, definida por essa regra aqui. Essa aqui. Que é S, pode ser substituído por S1, S ou pela cadeia vazia. Então, U, que é a operação mais interna. T, que é a operação de estrela, ou a cadeia vazia. E S, que seria a variável inicial, é a concatenação de tudo isso. T, A, B, A. Tá? Vamos partir para um outro exemplo aqui, que é essa expressão regular um pouco mais complexa, que é a expressão regular A união B, A estrela, A união B, concatenado com A, e isso tudo estrela. Então, o que a gente tem é, vou começar do passo mais interno, que seria essa operação aqui de A união B, que é feita da forma, aqui eu chamei essa variável V. Essa variável V pode ser substituída por A ou B, e isso diz a minha operação de união. U seria esse passo aqui, que é o meu A estrela. Então, A estrela é feita da seguinte forma. U, minha variável, pode ser substituído por A, U, a operação de recursão, que eu tenho a chamada de U novamente e vou concatenando conforme a quantidade de As que eu desejar, ou a cadeia vazia. E isso define a operação estrela. Depois disso, eu vou fazer essa operação, que é a operação de B concatenado com A estrela, B concatenado com A estrela, que aqui é o nosso U, V, que seria essa operação, concatenado com V, concatenado com A. Então, eu teria, no final das contas, por essa parte, esqueça inicialmente esse A aqui, por essa parte da expressão, eu teria B, A estrela, que é a parte em azul, A união B, que é essa parte em vermelho, A, que é essa parte em laranja, que é a concatenação de toda essa operação. Tá, só que eu tenho a operação de união com o símbolo A. A operação de união, como a gente viu no slide passado, é basicamente criar uma regra que contenha a outra opção. Então, A, união ou essa outra toda a expressão. Tá, então definimos T, U e V. Falta definir a operação mais externa. A operação mais externa é a operação de estrela. E, novamente, como é a operação de estrela? A operação de estrela é uma variável S, que é substituída por uma variável mais externa, uma operação mais externa, que aqui eu chamei de T, que seria toda essa expressão, concatenada com a própria variável que eu vou substituir, aqui S, ou a cadeia vazia. Ou a cadeia vazia, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a gramática livre de contexto que gerada a partir dessa expressão regular seria essa STUV aqui descrita. Tá? Vamos para um exemplo 3 para ver se ainda fica mais claro para vocês, que são cadeias que contêm a subcadeia ABA. A gente pode escrever essa expressão regular para essa linguagem regular da seguinte forma. A gente pode ter qualquer cadeias iniciais, desde que a gente tenha a cadeia ABA e depois qualquer cadeia no final. Então, a gente pode ter um prefixo de uma forma qualquer e um sufixo de qualquer outra forma também com qualquer cadeia sobre o alfabeto AB.
desde que na minha cadeia contenha a subcadeia ABA. Para fazer isso, basicamente nós temos a concatenação da sigma estrela com a cadeia ABA concatenada com sigma estrela. Para fazer isso, a gente tem uma GLC bem simples, que é composta de duas regras, também fáceis de serem observadas. Onde a gente tem S, que pode ser substituído por T, a cadeia ABA-T, onde esse T seria exatamente a operação sigma estrela. Para fazer a operação sigma estrela, está descrita dessa forma, sempre dessa forma aqui. Lá, como a gente viu lá nos primeiros slides, a operação sigma estrela, que é T pode ser substituído por AT, ou pode ser substituído por BT, ou substituído pela cadeia vazia. Assim, a gente tem qualquer cadeias que tenham prefixo e sufixo, desde que eu tenha a subcadeia ABA presente nessa cadeia como um todo. Certas linguagens livres de contexto, ela contém cadeias com duas subcadeias que são ligadas no sentido mais intrínseco, onde eu preciso gravar um lado da cadeia e o outro lado da cadeia vai depender diretamente desse lado. Como, por exemplo, a linguagem que a gente viu logo no começo da aula, como a gente viu na aula passada, que a gente tem a linguagem ANBN. A gente falou que uma máquina ela precisa memorizar o número de A's em um lado para poder verificar se ele possui uma quantidade de B's iguais do outro lado. Ou seja, se o lado direito é do mesmo tamanho do lado esquerdo, ou se o número de A's tem o mesmo número de B's. E para isso a gente constrói geralmente uma GLCs que forçam a recursão acontecer, incluindo em cada um dos lados a variável terminal que as duas variáveis terminais que a gente quer ligar intrinsecamente. Como, por exemplo, a gente tem nessa GLC aqui embaixo. S pode ser substituído por ASB ou pelo nosso critério de parada, que é a linguagem vazia, que seria o caso base, como a gente viu lá nos slides anteriores. Esse caso base permite ter a cadeia vazia, permite ter A, B e assim sucessivamente. AB, AAB, BB e assim sucessivamente. Tá? A partir desse caso base, eu tenho um critério de parada do meu algoritmo para gerar as cadeias AN-BN. Por isso, a gente pode construir uma GLC para lidar com essa situação usando a regra da forma RURV, que gera cadeias nas quais a parte contendo U's tem correspondência com a parte contendo a mesma quantidade ou os V's, tá? Dessa forma, fazendo a regra dessa forma, eu crio derivações que são ligadas a mesma quantidade de U com a mesma quantidade de V, ou a mesma quantidade de A com a mesma quantidade de B, tá? Desde que tenhamos um critério de parada claro e bem definido. Perceba que a gente tem uma recursão. Sempre que a gente tiver uma recursão, a gente precisa ter um critério de parada, senão a gente cai num loop infinito e nunca consegue parar na criação da cadeia. Para isso, a gente precisa definir o critério de parada, que aqui está definido com a cadeia vazia. Em linguagens mais complexas, as cadeias podem conter estruturas que aparecem recursivamente como parte de outras estruturas, tá? A gente viu nos exemplos anteriores de algumas linguagens que a gente formou que temos algumas estruturas recursivas, como por exemplo a operação de estrela, a operação de mais, a operação de concatenação, dependendo da ordem que ela tiver também pode aparecer algumas estruturas recursivas. Algumas linguagens mais complexas, como essa aqui, por exemplo, a gente tem também uma estrutura recursiva que aqui é chamada de, pelo mnemônico, expressão, que é toda vida que eu chego em fator, eu posso recomeçar todo o processamento da linguagem livre de contexto ou aparecer o fator A. Ou seja, sempre que aparece o símbolo A, na verdade, uma expressão parentesada inteira pode aparecer recursivamente em seu lugar. Ao invés de ter a expressão A, eu posso ter, ao invés de ter o fatorzinho A aqui, o símbolo A, eu posso ter toda uma expressão
parentesada, completa, aninhada, que vai aparecer no lugar desse A. Cada operando pode ser uma constante ou expressão, como por exemplo, ao invés de ter apenas o símbolo A que multiplica A, eu utilizo toda essa operação de recursiva, volto para a expressão e tenho toda uma expressão, aí sim, definida para ser realizada, para aí sim ser multiplicada pelo símbolozinho A. Para atingir esse efeito, coloque o símbolo da variável que gera a estrutura na posição das regras correspondente, onde aquela estrutura pode aparecer recursivamente, tá? Para poder atingir esse efeito, eu tenho que incluir a variável que eu quero ter a recursão, seja variável inicial, seja variável termo, seja variável fator aqui. Neste caso aqui a gente quer expressão para poder obter expressões matemáticas mais complexas a partir dessa estrutura aqui já definida, tá bom? Eu sei que é um pouco complexo de entender isso, mas se vocês fizerem a expansão de cada um desses termos para obter expressões matemáticas com parênteses e alinhados, utilizando soma ou operação de multiplicação, vocês conseguem entender melhor como essa recursão aqui faz aparecer os parênteses no lugar de aparecer um símbolozinho A aqui para fazer as operações mais simples, seja a operação de multiplicação ou seja a operação de adição, tá bom? Façam a extensão desse exemplo. Aqui nós temos 8 exemplos para vocês praticarem, tá? A gente viu na aula de hoje como projetar gramáticas livres de contexto, utilizando gramáticas mais simples, utilizando linguagens mais simples também. Então, pratiquem, tentem fazer esses 8 exemplos, utilizando o alfabeto 0 e 1. Então, apenas esses dois símbolos. Vocês vão conseguir fazer todos esses exemplos, todos esses 8 exemplos. Tentem fazer, tentem praticar, façam as derivações e gerem algumas cadeias que são geradas a partir das gramáticas livres de contexto que vocês projetarem, tá? Estou esperando a prática de vocês. Bom, gente, eu esqueci de gravar o finalzinho do vídeo, mas atenção, a aula ainda não acabou. Eu sei que o vídeo tá longo, que tem cerca de uma hora de aula, mas falta finalizar o que a gente precisa da aula de hoje, que é falar sobre ambiguidade em linguagens livres de contexto. Então, assistam o segundo vídeo, tá bom? Que está postado logo depois desse. Obrigado e continuem aí.